A questão de hoje que diz assim: assinale das alternativas abaixo a única que identifica um tipo de malware capaz de capturar os caracteres que o usuário digita no teclado de seu computador. Letra A, antivírus. Letra B, IDS. Letra C, Worm. E a letra D, Keylogger. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para o que a questão descreve? Observa ali, diz, capaz de capturar, essa é a parte principal, capturar os caracteres que o usuário digita no teclado de seu computador. Sim, nós temos um tipo de malware que faz isso, eu vou mostrar para vocês agora. Ele se chama Keylogger. Pessoal, Keylogger é um tipo de spyware que, por sua vez, é um tipo de malware. Então, Keylogger é um tipo de malware. Vou explicar tudo isso. Malware é o termo genérico para programas maliciosos, programas que foram desenvolvidos para causar algum dano ao sistema. Dentre os tipos de malware, existe o que a gente chama de spyware. Spyware significa programa espião. São os programas capazes de monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. E, finalmente, dentro dos tipos de spyware, dentro dos tipos de programas espiões, nós temos o chamado Keylogger. Keylogger funciona assim, pessoal, ele é um tipo de malware que, quando instalado no computador do usuário, tudo que o usuário digitar no teclado do computador fica anotado num arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, aquele mal intencionado que instalou esse Keylogger nesse computador lê esse arquivo de texto com tudo que o usuário digitou durante os últimos dias ou durante as últimas semanas. Então é assim que funciona o Keylogger. Observa a parte teórica, ele captura as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. A lógica dele então é, tudo que o usuário vai digitando, vamos supor que agora nesse momento tenha um Keylogger instalado no meu computador. E eu não saiba, é claro, porque isso acontece em segundo plano sem que o usuário perceba, né? E aí, sem que eu saiba, tudo que eu digitar aqui no teclado do meu computador, seja senha, nome de usuário, o que eu digito no bloco de notas, no Word, no Excel, no e-mail que eu enviei, na rede social, quer dizer, não importa. Tudo que eu digitar aqui no teclado do meu computador vai ficando armazenado em um arquivo de texto. Nesse arquivo de texto que nós chamamos então de Keylogger. E aí a pessoa que instalou esse Keylogger fica fazendo o seguinte: como ele instala em vários computadores, ele vai olhando deste usuário e vai descobrindo o que o usuário fez naquele computador durante os últimos dias, o e-mail que ele digitou, o que ele digitou na rede social e assim por diante. E assim ele vai fazendo com outros e outros usuários, certo? Essa é a ideia então do Keylogger. Voltando lá na questão, não tinha dúvida, quando a questão diz capaz de capturar os caracteres que o usuário digita no teclado de seu computador, a resposta aqui tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, o Keylogger. Agora, por que não a letra A, antivírus? Porque antivírus nem malware é, né, pessoal? Antivírus é o contrário disso. Os chamados hoje sistemas antivírus, eles são verdadeiros anti-malware, porque quando a gente instala um antivírus no computador, ele nos protege verificando e eliminando e tentando eliminar vírus de computador. Eles tentam verificar e eliminar Trojan, que é o cavalo de Troia, tentam eliminar inclusive spyware. E aí, dentre eles, o Keylogger. Então, quando a gente fala de um antivírus, ele é um verdadeiro anti-malware que é contra o Keylogger. Ele serve para detectar e impedir a atividade do Keylogger também. Isso porque hoje em dia a maioria dos sistemas antivírus é dotado de sistemas anti-spyware. E aí, entre os tipos de spyware, nós temos o Keylogger. A letra B botou IDS. O que é IDS? IDS significa Sistema de Detecção de Intrusão. E é como se fosse um alarme da rede. Quando a gente tem um sistema IDS instalado e alguém tenta invadir o nosso computador ou invadir a rede, o IDS dispara um alarme avisando, alertando ao administrador que naquele momento está ocorrendo uma invasão naquele sistema. Então, quando a gente fala de IDS, IDS é um sistema de detecção de intrusão. Tenta pensar ele como se fosse um alarme da rede, certo? E a letra C, pessoal, botou o Worm. O Worm é um verme. O Worm é, de fato, um tipo de malware, mas o Worm não é capaz de capturar as teclas que o usuário digita no teclado do computador e anotar no arquivo de texto. Não, o Worm não faz isso. Mas ele é um tipo de malware. O Worm é conhecido como um verme. Ele ataca se propagando através das redes de computadores.
ele vai se propagando, criando cópias de computador em computador através das redes, e com isso ele vai se multiplicando de forma tão rápida que vai deixando as redes de computadores extremamente lentas. Então, quando existe um ataque por worm, a rede costuma ficar muito lenta, e até os computadores que operam naquela rede também costumam ficar extremamente lentos. E outra dica sobre o worm é que ele faz esse processo, ele se propaga se ocupando do que a gente chama de vulnerabilidades. Vulnerabilidades são falhas que existem nos sistemas, e aí ele se ocupa dessas vulnerabilidades para se propagar de computador em computador através das redes. Repetindo, o grande problema do worm é deixar a rede muito lenta. Esse é o grande problema dele, e por consequência também os computadores que operam naquela rede também passam a ficar com seu desempenho afetado, quer dizer, passam a ficar muito lento. Mas aqui a nossa resposta, sem dúvida nenhuma, é Keylogger, esse tipo de spyware, tipo de programa espião, que é um tipo de malware, um tipo de programa malicioso, que tenta capturar as teclas que o usuário digitou no teclado do computador.